Estamos de volta aqui no canal do Lessa, nesta segunda-feira, agora falando direto do estádio Feliciano Gambart, estádio do Godoy Cruz, que é o rival do Independiente Rivadavia, que enfrenta o Fluminense nesta terça-feira, valendo a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Fluminense treinando aqui atrás, como vocês podem observar, conseguimos 30 segundinhos, conseguimos registrar um pouquinho das imagens da atividade aqui do Fluminense dentro do estádio do Godoy Cruz, e agora a gente vai finalizar o vídeo do lado de fora, porque já passou o período aqui de observação, de aquecimento. Agora é treino fechado de preparação para o jogo de amanhã. Então a gente tem que sair daqui, vai para o lado de fora, e de lá a gente vai finalizar esse vídeo e trazer as informações direto aqui do estádio do Godoy Cruz com a entrevista coletiva concedida pelo Guga lá na sala de imprensa. Agora a gente está falando aqui do lado de fora do estádio, na verdade do lado de fora mais ou menos, né? A gente não tem mais visão do campo, mas ainda estamos aqui na parte interna, que é o espaço que dá acesso à sala de imprensa aqui do estádio do Godoy Cruz. Uma sala de imprensa bem organizadinha, o estádio em si é bem bonito, né? É pequeno, mas bem arrumado. É um estádio que ainda tem um ar de novo, ele foi reformado, enfim. Cara, a gente está aqui por quê? Foi combinado com o Fluminense o início, para a gente acompanhar só os minutos iniciais. O aquecimento, né? Como já é de praxe. Algo que a gente também tem pouca oportunidade de fazer só em jogos específicos, especiais, assim. Tem sido cada vez mais raro. Então, quando eu comecei a gravar ali, já tinha batido o tempo e por isso eu tive que encerrar, porque era o combinado ali com a assessoria de imprensa do Fluminense. E a gente veio, eu cheguei a tentar ir do lado de fora do estádio, para gravar do lado de fora e pegar a imagem externa do estádio. Mas, cara, é inviável. É muito vento, sai carregando tudo, muito frio também. Então, galera que está vindo para cá, eu falei nas redes sociais, atenção, vem agasalhado, vá preparado para o estádio, porque lá, o Malvinas Argentinas é um estádio aberto, no meio do parque, então vai bater muito vento, vai fazer muito mais frio, imagino, do que naquele primeiro jogo na fase de grupos. Bom, compartilhado aí um pouco dos bastidores aqui do estádio, vale destacar que é a atividade que o Marcão vai ter para definir o time titular para amanhã. Falei um pouco sobre isso no vídeo de mais cedo. Não acredito muito em mudanças, a não ser por necessidade. Acho que a novidade aqui hoje é o Freitas, que voltou de lesão, está treinando normalmente aqui com o grupo. Ele que é de Mendoza, então é da terra, e até por isso está ali treinando de short. Só ele, Castilho e Soteldo estavam de short. Mas o Soteldo também parece, o short parece uma calça, né? Mas enfim, só os três. O resto, ninguém mais. Todo mundo bem agasalhado, calça térmica, alguns com cachecol ali também, porque o vento é muito forte, incomoda bastante. E aí, o que o Marcão pode fazer amanhã de diferente, ou como o Fluminense deve se comportar? A gente vai falar muito mais sobre isso no nosso pré-jogo, a partir das 6 da manhã, como vocês estão acostumados aqui no canal do Lessa, mas inicialmente eu não vejo o Marcão mudando muito a equipe, a não ser a zaga, porque aí volta o Thiago Silva, volta o Ignacio também. Não acho que ele vai começar jogando com o James, eu acredito que ele vai iniciar com o Ignacio, porque ele foi muito bem nos jogos anteriores, o Thiago, claro, não vejo motivo para mexer nas laterais, não faz sentido. Meio de campo idem, né, depois da atuação do time contra o Palmeiras. E de fato, né, o time vinha jogando mal vários jogos. Aí contra o Botafogo mudou a equipe, foi um time reserva. Foi melhor, poderia até ter vencido. Contra o Palmeiras, o Marcão escala o time basicamente que tinha terminado ali com o fim do Zubeldia no Fluminense, né? Foi a base dessa equipe. Enfim, ele volta e contra o Palmeiras os caras vão muito bem. Então não tem porquê mexer numa equipe que se comportou e venceu daquela forma o líder do Campeonato Brasileiro. Então eu não vejo muito como inventar, não vejo muito como fazer diferente. A gente sabe muito bem o que o Fluminense pode fazer, a gente sabe muito bem como o Independiente Rivadavia joga. É um adversário que joga e aposta tudo no contra-ataque. Não creio que eles vão se comportar de maneira diferente aqui, os dois times certeiros da vitória, mas eles jogam assim em casa, eles jogam assim fora de casa. Se você pegar nos jogos do Campeonato Argentino, posse de bola, mesmo jogando aqui, eles costumam ter menos posse de bola que o adversário. Então eles vão jogar desse jeito, apostar tudo no contra-ataque. E aí é fundamental você não errar. O falou isso na entrevista coletiva, concedida aqui na sala de imprensa. Eu vou trazer aqui um pouquinho não, né? A entrevista coletiva do Guga, onde ele fala justamente um ponto que para mim vai ser crucial, que é não errar quando tem a posse de bola, não forçar o jogo por dentro, porque se você erra, o adversário está preparado
para te contra-atacar com 3, 4 jogadores. Né? É isso que eles vão tentar fazer amanhã. E a gente espera um Fluminense muito mais sóbrio tecnicamente e taticamente, que foi o que justamente demonstrou contra o Palmeiras. Então, antes de chamar o coletivo do Guga, vou trazer também aqui um pouquinho das imagens que a gente pôde acompanhar aqui da atividade, desse início de aquecimento. Os jogadores ainda estão no momento de descontração, dando aquela aquecida, que aí depois realmente é o treino tático, é a atividade programada para definir o time titular do Fluminense. Então vou deixar um pouquinho das imagens que a gente fez aqui antes de sair ali do gramado. Esse casaco foi feito pra você. Parecendo uma noiva de bolo. Com esse tamanho, só noiva de bolo. Aí terminou isso aí. Já tá quase. Então, se a mulher está gravando lá, se tiver que gravar alguma parada aí, já grava. É isso, agora vamos com a entrevista coletiva do Guga. Ele foi um dos melhores em campo contra o Palmeiras, foi muito bem, teve uma ótima atuação. Vamos ver o que ele disse pra gente aqui em relação à expectativa para o jogo e também essa mudança de postura absurda que o Fluminense teve de uma hora para outra para conseguir chegar naquele resultado contra o Palmeiras. Vamos lá, um pouquinho para frente, por favor, obrigado. Valeu, Brian. Quando quiser. O Guga, enfim, esse pós-Copa do Mundo era um Fluminense que ainda tentava se encontrar, né? Não vinha jogando bem, enfim, e aí teve aquele empate com o Rivadavia, com muitas críticas, com vai da torcida, xingamento para o Zubeldia, que depois foi embora. E esse jogo do Palmeiras, o jeito que foi a vitória, não foi só uma vitória, o Fluminense jogou muito bem contra um time que está sempre brigando lá em cima. O quanto que essa vitória sobre o Palmeiras, para vocês mesmos, jogadores, deu mais confiança para esse jogo tão importante amanhã? Bom, você venceu o líder do campeonato depois de um momento conturbado, acho que é dos melhores cenários, né, para vir jogar uma decisão. E também da maneira que foi, a gente conseguia a virada no final do jogo, fazendo um bom jogo. Acho que desde a volta foi o nosso melhor jogo, não só pela vitória, mas sim pelo que a gente demonstrou dentro de campo, o nível de atenção, a intensidade. Não é fácil você jogar contra um time do Palmeiras, né? Todo mundo conhece, e a gente conseguir impor o nosso ritmo, criar tantas oportunidades e conseguir essa vitória. Acho que essa mudança de chave é super importante para esse momento de agora, para esse momento de decisão que a gente tem pela frente e que a gente possa manter esse nível de atuação que a gente teve contra o Palmeiras no jogo de amanhã, um nível de atenção, de concentração para essa partida de amanhã vai ser muito importante. Já tendo jogado 3 vezes contra o adversário, inclusive uma aqui na casa deles, que tipo de jogo você está projetando? E é possível o Fluminense jogar da mesma forma que jogou contra o Palmeiras fora de casa, na casa do adversário? O estádio deve estar lotado? Sim, acho que a gente tem total condição de impor o nosso ritmo, pela nossa grandeza, pelos jogadores que a gente tem, pelas características que a gente tem. A gente vem para cá realmente com esse pensamento de ter o controle do jogo. A gente sabe que é uma equipe muito difícil, a gente já jogou algumas vezes e a gente sabe que tem os pontos fortes de contra-ataque, de bola parada. Até uma equipe um pouco semelhante com o que a gente enfrentou no sábado, né, do Palmeiras. Então acho que sim, a gente vem com esse pensamento de ter o controle do jogo, de ter a iniciativa, e viemos sim para buscar a classificação dentro dos 90 minutos, mas é claro com muito respeito e muita atenção durante a partida. O Guga, depois do jogo contra o Palmeiras, eu acho que a gente, o torcedor de uma forma geral, ficou se perguntando como que o Fluminense teve uma atuação daquela diante de tanta dificuldade que o time vinha enfrentando, vinha tentando, não conseguia jogar, não conseguia se impor, e contra o Palmeiras mudou tudo de uma hora para outra. E os relatos que a gente tem de uma forma geral, assim, é de que o elenco gostava muito do Zubeldia, do trabalho, do dia a dia. Então não era uma questão de um problema com o treinador.
Só que ele sai e no jogo seguinte vocês jogam pra caramba. Você, por exemplo, na minha opinião, né, acho que fez os melhores jogos que eu já vi com a camisa do Fluminense seus. Então, é uma coisa mais do mental, são ajustes que às vezes um técnico tenta e não consegue, o outro ajuste aqui e ali e vai. Isso tem a ver mais com o emocional do que propriamente com técnica e tática? Cara, o futebol tem dessas, né? A gente já passou por isso em várias situações. E às vezes uma coisa não está dando certo, é necessária a mudança, mesmo sabendo que o nosso comandante era assim um cara importante, tinha o carinho de todo o grupo, todo mundo acreditava nas ideias, né, no que ele pensava, no que ele passava para a gente, só que as coisas não vinham dando certo. Então, com essa mudança, eu acho que a mudança de energia dentro do ambiente foi o principal fator para que a gente, né, conseguisse mudar nesse primeiro instante, assim, né? Porque não vou te falar que foi mudança de trabalho, porque a gente não teve nem tempo para isso. Então, realmente, no futebol, dentro do futebol, a gente já viu várias situações assim, que uma mudança de uma comissão acaba refletindo em toda a energia dentro do grupo, e acho que, né, é o que a gente estava precisando para esse momento. Ninguém gostaria que fosse assim, mas faz parte. Guga, no último jogo o Hulk falou muito sobre uma cobrança interna entre vocês, né, e que o Zubeldia acabou pagando o preço, enfim, pelos maus resultados e acabou sendo demitido, e que houve uma cobrança assim entre vocês. Nesses últimos dias, como que foi essa conversa entre vocês, nesse sentido da cobrança mesmo que o próprio Hulk falou, e como vocês pretendem, né, fazer algo diferente do que era feito? O que você via no jogo de terça-feira da semana passada, em que a gente não via o Fluminense como vinha jogando no início do ano, né? Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Essa virada de chave assim nessa semana, o que vocês pretendem fazer de diferente? Bom, a cobrança, ela sempre existiu, porque a grandeza do Fluminense, de quem está representando o Fluminense, quem está vestindo, a gente não pode passar por tanto tempo sem entregar vitórias, sem entregar não só resultados, mas também boas atuações, que era o que estava acontecendo. Então, existiu sim uma cobrança de todo mundo, mas uma cobrança normal. E só outra pergunta, perdão. Essa mudança, né, da semana passada para cá, o que vocês pretendem fazer de diferente que não deu certo? Sim, eu acho que agora a gente conseguir manter esse nível de intensidade, de atenção, que eu acho que estava faltando um pouco antes, porque a gente comentava muito que era um time que a gente estava um pouco desconectado dentro do campo, e a gente não estava conseguindo encontrar novamente essa conexão dentro do campo que acontecia antes dessa parada da Copa, enfim. E acho que a gente teve muito isso nesse jogo do Palmeiras, e é o que o Marcão, né, ele tem cobrado muito, porque todo mundo sabe da qualidade que nós temos, só que a gente precisa tá mais conectado dentro de campo, e acho que sábado a gente mostrou que a gente é capaz de buscar coisas grandes dentro da temporada. Então, acho que a maior cobrança nesse momento é a gente manter esse nível de atuação, né, que vai mais por atenção, intensidade dentro do campo, do que capacidade técnica de cada um, porque a gente sabe que todo mundo tem e muita. Ô, Guga, é a quarta vez que vocês enfrentam o Independente Rivadavia, e nas outras 3 vezes o Fluminense atacou mais, produziu mais e não ganhou. No Maracanã foram muitas chances, no jogo daqui também foram muitas chances, no jogo de ida agora um pouco menos, mas o time dele joga muito diferente, né? Fica 4 para o contra-ataque. Falando ali de bola e campo, o que foi o mais difícil de enfrentar o time deles? E qual que é como parar e como fazer gols? Porque amanhã eu imagino que o olhar do Fluminense não vai ser de ir para os pênaltis. Imagino eu que não. Como, taticamente, frear um time que volta com 6 para marcar por várias vezes e fica com 4 esperando para um contra-ataque? Bom, a gente não pode entrar muito nesse jogo de
de trocação com eles, né? Porque, como você falou, é um time que busca muito contra-ataque, tem muita gente já esperando o contra-ataque, então acho que se a gente conseguir ter o controle do jogo, evitar errar, forçar bolas por dentro, né, quando a gente estiver atacando para evitar esse tipo de contra-ataque, é fundamental para que a gente possa ter ainda mais volume e mais segurança também, para evitar esses contra-ataques. Então, acho que o que foi conversado já, e acredito que vamos treinar agora, é essa organização tática para que a gente possa conseguir atacar com mais tranquilidade e parar os contra-ataques do Rivadavia. A gente estava conversando bastante também no CT do quanto você individualmente antes vinha sendo avaliado muito bem na parte defensiva, e nessa partida e a gente conversava muito sobre o equilíbrio, enquanto é o equilíbrio também, e nessa partida contra o Palmeiras você evoluiu muito também ofensivamente. Queria que você falasse individualmente como você está se sentindo e dessa evolução. Cara, acho que essa evolução não parte só de mim também, né? Por conta do... É claro, quando o time está bem, quando está todo mundo se entregando bem dentro da partida, a parte individual de cada um vai sobressaindo. Então, eu acho que também vai muito do time, né? Pela a partida que a gente fez contra o Palmeiras, todo mundo foi muito bem e acaba ajudando, né? Todo mundo se destacar nas suas individualidades. Então, acho que parte muito do grupo, da qualidade do grupo, do jogo que o grupo fez e é isso. Acho que pela partida que o grupo fez, acabou me destacando também um pouco da minha individualidade. Tá aí o final da coletiva do Guga aqui na sala de imprensa. Qual o motivo, só para curiosidade? Cara, quando eu vim pra cá, eu vim em 23, né? E aí, das camisas que eu pedi não podia ser usada, e eu optei pela 23 também, porque eu gosto do Jordan, do LeBron, aí... Não é data de aniversário? Não, tudo aconteceu em 23, aí ficou. Vou falar amanhã na transmissão. Tá bom. Valeu. Tá aí, portanto, o Guga nessa entrevista coletiva, rapidinho, mas foi uma boa entrevista aqui com o Guga. E a gente volta no nosso pré-jogo com tudo sobre essa partida que vai definir o futuro da temporada do Fluminense, falando um pouquinho do rival, do adversário, aquele pré-jogo completo que você sabe, você acompanha aqui no canal do Leste. Então você pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, o seu comentário, aquilo tudo que você já sabe. E a gente volta com muito mais informações em breve, falando aqui direto de Mendoza.